Bom dia, família! Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe o seu dia aí onde você estiver. Obrigado pela sua companhia aqui e parabéns por estar mais uma vez investindo na sua vida espiritual, no seu conhecimento bíblico, no seu crescimento como seguidor de Jesus e seu crescimento em sabedoria. Nós temos todos os dias estudado aqui a respeito da sabedoria de Deus, temos aprendido juntos princípios bíblicos e hoje nós vamos olhar uma coisa que é muito, muito interessante, porque ela meio que dá um sinal de um problema maior e faz com que você possa evitar esse problema. Interessante que no meu carro a gente está fazendo uma manutenção nele e ele está com um problema que pode ser um problema grande, não se tornou ainda, e o mecânico ele falou, olha, se você perceber tal coisa, que seria uma coisa simples, você perceber essa mudança no carro, que era uma coisa que não seria problemática, ele diz, pare imediatamente, porque isso é sinal de que a coisa pior está para acontecer. E o que nós vamos ver hoje no nosso devocional é exatamente isso. O nosso autor aqui, Salomão, vai dizer, cara, cuidado, porque tem uma coisa que é trágica na vida do homem. Nós já estudamos, já vamos falar sobre isso. Mas tem um sinal que aparece antes. Então já se liga no sinal antes, porque se você perceber esse sinal acontecendo, para tudo. Antes que aconteça o pior. E é legal isso, porque aqui a gente não está só aprendendo o que acontece quando a tragédia bate. A gente está aprendendo o que antecede a tragédia, para que a gente possa guardar o nosso coração. Provérbios 4, 20, alguma coisa, 26 por ali, diz, acima de tudo, nós estudamos junto, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então, cara, tem que cuidar com o teu coração, porque normalmente as tragédias vêm a partir de sementes lançadas no nosso coração, que a gente não identifica, ela germina, ela cresce, ela produz fruto, e aí a gente vê que azedou tudo. Hoje nós vamos aprender um princípio para você identificar a semente. E se a semente não for boa, já tira ela fora, já arranca fora, não deixa ela crescer, não deixa ela germinar. Vamos juntos para Provérbios capítulo 18, versículo 12. Versículo 12 é o nosso texto de hoje. Olha o que diz aqui. Antes da sua queda, peraí, antes, precedendo aqui uma coisa trágica, a queda. Não está falando de uma mancada, de um erro, de um probleminha, não, da queda, olha o que diz. O coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Olha só, tem um paralelo aqui. O que antecede a honra é a humildade. E o que antecede a queda é um coração vaidoso ou orgulhoso, que acha muito de si mesmo. Tá vendo aqui? Então tem dois paralelos. O que antecede a honra é a humildade. Nós já aprendemos isso. Né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Nós estudamos isso algumas vezes já. Mas aqui nós estamos aprendendo algo novo. Que antes da queda, o coração do homem ele se envaidece. Começa a achar que é melhor, mais merecedor, mais assertivo, mais inteligente, que os outros podem até errar e sofrer consequências dos seus erros, mas parece que tudo que eu faço não tenho erros, não tenho consequências. As regras são verdadeiras para os outros, mas não para mim. Essa vaidade do coração antecede a queda. Está conectado com o orgulho que precede a queda, que nós já estudamos, mas eu acho que aqui a gente tem uma nuance um pouquinho diferente. Porque antes do orgulho vem a vaidade. A vaidade é aquela que fala, você é bom, hein? Você é bom. E o orgulho se instala a partir do momento que eu acredito naquela vaidade que se propôs para mim. A vaidade diz, você é bom, você é dona de casa, aí você é a mulher, você é a melhor pessoa, você é mais bonita, você é mais talentosa, né?
Para você, homem, você é o cara mais profissional, você é o cara que mais vende, você é o cara que mais faz. E essa vaidade entra no coração, eu acredito nessa vaidade. Por isso que precede, eu acho, que o orgulho. Que eu acredito na vaidade, acredito naquilo que me é proposto a respeito de mim mesmo, e a partir disso, então, meu coração se torna orgulhoso. E a gente já estudou que a partir do momento que eu me torno orgulhoso, eu também me torno cego. Cego para as vantagens e qualidades dos outros, que eu já não vejo mais nada, só vejo qualidade em mim. E cego para os meus defeitos, porque se eu estou tão impressionado com os meus talentos, eu não consigo ver os meus defeitos. E eu acho muito, muito importante e interessante o que esse texto nos traz. Que antes da queda, o coração do homem, ele sofre de uma coisa. Ele vai sofrer de vaidade, de vaidade. Então, que nós possamos aprender a cuidar da vaidade dentro do nosso coração, para que a gente não permita que essa vaidade cresça e se torne um problema que venha nos cegar. Nós já estudamos, então, só para você lembrar, Provérbios 16, 18, vou pôr aqui para você na tela, Provérbios 16, 18. Está aqui, não está tão longe. Nós estudamos, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo, orgulhoso, vaidoso, antes da queda. Né? Então, nós já estudamos que esse conceito existe, está conectado. Nós já vimos isso antes, mas aqui a gente pega uma nuance um pouquinho diferente, que é o coração que se torna vaidoso, que se torna orgulhoso, ele está sendo preparado para destruição. Já o coração humilde leva à honra. Se você quer ser destruído, em algumas traduções aqui, a palavra não é antes da sua queda, mas antes de ser destruído, né? O coração do homem se envaidece. Se você quer ir para a queda, para a destruição, permita a vaidade. Permita se achar melhor, permita se achar o bonzão, né? Se você quer ser alguém que é honrado eventualmente, mantenha a sua humildade. Já já nós vamos falar sobre como fazer isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Queridos, se confundiu muito essa questão de humildade e de vaidade hoje, porque nas últimas gerações ensinou-se aos pais que você tem que dizer que teu filho é o melhor, seu filho é o bom, seu filho é o mais talentoso, teu filho é o mais especial, teu filho, né? Ninguém não tem perdedores e vencedores, todo mundo venceu no jogo, né? Todo mundo ganha medalha, todo mundo venceu, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é incrível, todo mundo é. Você pode mudar o mundo. A gente infla o ego porque a gente tem medo, né, de que os nossos filhos tenham uma autoestima baixa, a gente joga a estima deles para um nível estratosférico que não é verdadeiro, né? E também se confunde muito porque nesse mundo de coaches que a gente vive hoje, o pessoal fala muito, acredite em você, você pode, vá, você é o melhor, você vai vender e tal, aquela coisa toda de coach, de você, pensamento positivo, papapá e tal. Gente, claro que você deve trabalhar com as suas emoções e com o seu ânimo. Claro que o pensamento positivo, ele não é em si, não substitui, não chega nem perto de algo que possa ser endeusado por nós. Mas, cara, se você acha que você vai conseguir, é mais provável que você consiga do que se você já entra achando que você não vai conseguir. Então, o pensamento positivo existe? Existe. É verdadeiro? É verdadeiro. Mas não é a solução de todas as coisas. E confunde-se essa ideia de você pensar positivo, de você acreditar, você precisa amar a si mesmo, ame a si mesmo. Sim, você precisa amar a si mesmo, mas você precisa primeiro entender que Deus te amou, você foi criado com propósito. Então tem tanta bagunça nessa questão de orgulho, de humildade, que a nossa cabeça fica confusa, porque se você falar para um coach que, cara, a humildade precede a honra, ele vai dizer, não, você precisa dizer que você é o cara, você precisa chegar chegando, você precisa se vestir da melhor forma possível para mostrar que você é um cara capaz, né? E cria-se muita fachada, mas
O que não se fala muito nesse ambiente de coach é que mais cedo ou mais tarde você mostra quem você realmente é. Você pode vir todo engomado, todo engravatado. Mas a gente já aprendeu aqui, inclusive, né, que o Nécio, se ele só ficasse quieto, ele passava por sábio, né? Chega o cara todo engravatado, todo engomado, pegou lá a perspectiva do coach, botou a roupa lá. Mas, cara, dá meia hora do cara com a boca aberta, você vê quem que ele é. Dá meia hora, você vê quem que ele é. Não adianta tentar enganar. Por quê? Porque a raiz está no nosso coração, gente. A raiz está aqui, ó. Tá no coração, não é só o pensamento positivo e vamos lá, e rá, 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 e tal, e pula, e vai, e dança. Cara, legal, legal, ok. Mas se a raiz não tiver mais profunda do que só uma emoção, do que só um coach me mandando dar soco no ar, não vai durar muito tempo. E aqui o nosso provérbio, ele fala sobre o coração. Né? Que o coração do homem se envaidece. Cara, se aqui dentro tem vaidade, é porque eu não estou percebendo as coisas do jeito correto, estou me achando melhor do que eu sou, provavelmente vou me tornar orgulhoso, porque eu vou me tornar orgulhoso, vou me tornar cego, porque eu vou me tornar cego, eu vou estar com a cara na parede. Já o humilde está disposto a ouvir, está disposto a aprender, não se acha melhor do que ninguém, mantém-se ensinável e muito provavelmente será honrado pela sua humildade. Então, vamos entender uma chave aqui, queridos. Humildade não é você achar menos de si mesmo. Não é você dizer, eu não presto para nada, eu não sou ninguém, eu não tenho talento. Isso não é humildade. Presta atenção. Humildade é você enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. Humildade é você enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. Aí você não vai cair numa autocomiseração, eu não presto para nada, e você também não vai cair no orgulho de achar que você é melhor do que você é. Humildade é você pensar a si mesmo como Deus pensa de você. Quem falou isso foi Spurgeon, não fui eu não, tá? Grande pastor avivalista batista do século XIX. Por quê, gente? Porque se eu for olhar, vamos olhar o que Deus pensa a meu respeito. Vamos pegar a base bíblica para isso, tá? Por um lado, eu sou o filho amado de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu sou um filho amado de Deus. É verdade. Você também, um filho, uma filha amada de Deus. Glória a Deus. Por outro lado, eu também preciso reconhecer biblicamente que eu sou um pecador que precisa de um salvador. Eu sou filho amado de Deus, sim, mas só porque Deus me amou, e Deus me resgatou, e Deus me salvou, e Deus derramou misericórdia sobre mim, e me fez filho. Deu-me o direito de me tornar filho de Deus. Aos que creram no seu nome, diz o texto. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus por isso, cara. Eu sou filho de Deus, mas esse direito me foi dado por Deus a partir do momento que eu criei em Jesus como meu suficiente Salvador. Então, eu não tenho como me ensoberbecer demais, porque eu entendo que eu sou fruto da graça de Deus. E se não fosse a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã, eu seria consumido. Lamentações capítulo 3. Ao mesmo tempo, eu também posso entender que eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu sou mais que vencedor, mas não por mim mesmo, por meio de Jesus, cara, eu sou mais que vencedor. Né? Então isso traz um equilíbrio de eu entender e eu caminhar em fé, com a perspectiva de fé, de melhoria, de crescimento, de bênção, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos aqueles textos bíblicos. Mas sem perder o meu pé no chão, de compreender o seguinte, mas eu só estou aqui pela graça de Deus. Não é mérito meu, é mérito de Cristo. E se você quer fazer um estudo mais profundo sobre isso, dá uma olhada, não temos tempo para ler aqui, mas dá uma olhada em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vale a pena. Quando terminar o devocional aqui, abre lá, Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vai remeter a algum texto muito famoso, né? Aquele texto que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou, né? Mas abriu mão disso, veio, se tornou servo, se entregou por todos. Fala da humildade de Jesus, que abriu mão da sua posição celestial, veio para viver entre nós, para criar um caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai.
E que esse seja o nosso exemplo. Não está negando que nós somos filhos amados de Deus, mas, né, lembrando que nós somos isso por meio da graça. E que isso possa nos dar fé para sonhar e para acreditar em coisas melhores. Amém. Eu sou 100% a favor disso. Sou um cara otimista, graças a Deus. Mas também precisamos manter o pé no chão e lembrar que tudo isso é obra da graça, né? Se somos alguma coisa, obra da graça. Salvação, obra da graça. Céu, obra da graça. A influência que a gente tem, o ministério que Deus nos dá, o amor pelo próximo, obra da graça. Graça, 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 sobrenatural, graça de Deus sobre nós. E que isso possa nos manter equilibrados, sem deixar o coração ensoberbecer e mantendo uma humildade verdadeira, que me enxerga como Deus me enxerga, que te enxerga como Deus te enxerga. Esse é o segredo da humildade. Se você falar eu não presto para nada, você não está concordando com Deus, que Deus não diria isso a respeito de você. Se você falar eu sou bonzão, você também não está concordando com Deus, que Deus não diria isso sobre você, né? Então isso nos mantém no caminho certo, né? Evitando os exageros, tanto para um lado quanto para o outro. E que Deus nos dê esse coração humilde, que antecede a honra, e que quando formos honrados, nós possamos lembrar que a honra verdadeira pertence a Ele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa palavra hoje, por essas balizas para a gente navegar as águas do nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a assim compreendermos que somos amados, somos queridos pelo Senhor, isso é bênção. Mas também, Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a manter o nosso pé no chão, com humildade, servindo o Senhor, gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Amamos o Senhor, entregamos a Ti o nosso dia hoje. Pai, ser conosco durante essa semana. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Grande abraço, Deus abençoe e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.